Da série Libelo de Sangue. Santo André de Rim. Festa litúrgica 12 de julho. Culto suprimido do calendário agiológico e retirado do martirológio romano em 1994. André, se é que existiu, era supostamente filho dos diaristas Simon e Maria Oxner. Após a morte do pai, a mãe teria confiado a criança ao tio Johann Meyer, um estalajadeiro. Em 12 de julho de 1462, André desapareceu, e sua mãe encontrou seu corpo pendurado em uma árvore em uma floresta próxima. O tio alegou ter vendido a criança a alguns mercadores viajantes. O corpo da criança foi enterrado em um cemitério de Ampaz sem qualquer investigação. Em 1619, Hippolyte Guarinoni supostamente ouviu uma história sobre um garotinho enterrado em Rim que havia sido assassinado por judeus e sonhou que seu ano de morte era 1462. Pesquisas sugerem que uma criança chamada André Oxner talvez nunca tenha existido. No entanto, as celebrações do culto começaram em 1621 e, no final do século XVII, ocorreram em toda a região do Tirol. Por volta de 1677 a 1685, os habitantes de Rim transferiram solenemente o corpo de André para lá, imitando o culto a Simão de Trento. A suposta cena do crime, conhecida como Judenstein, ou Pedra dos Judeus, tornou-se um local de peregrinação e foco de antissemitismo na região. O conto do assassinato ritual de André, conhecido como Der Judenstein, a Pedra dos Judeus, é em grande parte de uma tradição oral tirolesa e existem apenas algumas versões escritas. No ano de 1462, na aldeia de Rim, no Tirol, vários judeus convenceram um pobre fazendeiro a entregar seu filho pequeno em troca de uma grande quantia em dinheiro. Levaram a criança para a floresta, onde, sobre uma grande pedra, a martirizaram até a morte da maneira mais indizível. Desde então, a pedra passou a ser chamada de Pedra dos Judeus. Depois, penduraram o corpo mutilado em uma bétula não muito longe de uma ponte. A mãe da criança estava trabalhando no campo quando o assassinato ocorreu. De repente, ela pensou em seu filho e, sem saber porquê, foi tomada pelo medo. Enquanto isso, 3 gotas de sangue fresco caíram em sua mão, uma após a outra. Cheia de terror, ela correu para casa e perguntou por seu filho. Seu marido a levou para dentro e confessou o que havia feito. Ele estava prestes a mostrar a ela o dinheiro que os libertaria da pobreza, mas ele havia se transformado em folhas. Então o pai enlouqueceu e morreu de tristeza, mas a mãe saiu e procurou seu filho. Ela o encontrou pendurado na árvore e, com lágrimas quentes, o desceu e o levou para a igreja em Rim. Ele está lá até hoje, e as pessoas o consideram uma criança sagrada. Eles também trouxeram a Pedra dos Judeus para lá. Segundo a lenda, um pastor cortou a bétula na qual a criança estava pendurada, mas quando tentou levá-la para casa, quebrou a perna e morreu devido ao ferimento. Em 1752, o Papa Bento XIV beatificou André, mas em 1755 recusou-se a canonizá-lo e declarou que a Igreja Romana não o venerava formalmente. Apresentações teatrais populares baseadas nos escritos de Guarinoni foram realizadas até 1954 e facilitaram a disseminação da lenda do libelo de sangue. O culto a André von Rim persistiu na Áustria até a década de 1990. Em 1985, o bispo de Innsbruck, Reinhold Stecher, ordenou a transferência do corpo da igreja para o cemitério de Judenstein e proibiu seu culto em 1994. Alguns cristãos ultraconservadores ainda fazem uma procissão até seu túmulo todos os anos.